Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente, eu e Nakamura-san estamos aqui agradecendo a vocês pela audiência e agradecendo ao Pai por mais esse dia de hoje. Antes de mais nada, bom dia, Nakamura-san. Bom dia, antes de mais nada, parabéns a todas as mães. Eu fiz uma homenagem na semana passada, né? E hoje eu repito, parabéns a todas as mães e a todas as mulheres que elas vêm para ser mãe, né? Bom, mas eu queria contar uma história assim, um pouquinho assim, lá do passado. Quando eu era mocinha, passava lá na Rua Direita. Quem se lembra, a Rua Direita tem as lojas americanas. E lá, a gente passava por lá e sentia aquele cheirinho do pernil, né? Do pernil lá das lojas americanas. Nossa, mas a minha boca aguava, porque a vontade de entrar na loja e comer um sanduíche daquele. Só que nós não podíamos, eu não podia, porque eu não tinha dinheiro para isso. Então, nós morríamos de vontade, né? Quando eu falo morríamos, porque eu comentei isso com uma outra pessoa, com a minha amiga Alicia, então, e ela também falou, Eda, eu também morria de vontade, eu via as pessoas comendo lanche na lanchonete. Então, ela ficava com água na boca, tinha vontade, no dia que eu começar a trabalhar, meu primeiro salário vai ser para comer numa lanchonete, né? Quantas vontades nós passamos. Eu trabalhei lá na Quintino Bocaiúva, entre Rua Direita, José Bonifácio, só daquela época ainda, né? Que lá fazia tinha o prédio Triângulo, né? Que tinha lá a linguiça no rolo lá, que botava água na boca. Gente, era uma época tão gostosa, porque a gente tinha vontade, e quando comia um sanduíche de lá, nossa, mas a gente se deleitava, sabe? Deleitava. Depois, passou-se todo esse tempo. Ontem eu recebi a notícia de uma pessoa da família que morreu muito nova, a caçula da filha da minha prima. Ela faleceu assim, puf, né? Então, hoje eu fico pensando assim, como a morte é frágil, né? Ela é realmente muito frágil. Nós estamos aqui, de repente, sair no portão e puf, no chão, né? A morte pode ser assim. Ou você pode estar dormindo e não acordar mais, né? Então, nós estamos sempre muito próximo da morte. E hoje eu posso falar assim, se eu tenho vontade de entrar num lugar, comer alguma coisa, por que não? Né? Hoje eu posso, não é que eu digo assim, eu sou exibida, não. Eu posso comer aquele sanduíche. Mas tem muitas pessoas que, como eu, passaram toda essa vontade, hoje passam nos lugares e não podem comer. Tem dinheiro, mas não pode comer porque está cheio de colesterol, está cheio tá intoxicada. Então, se comer mais aquilo, vai fazer mal, sabe? Então, é o que o Nakamura fala sempre, né? Enquanto haver vida, viva. Enquanto puder comer, não exagere, come, né? Eu tenho um amigo também, para complementar essa história, tem um amigo que o hospital falou que ele não deve comer nada, mas liberou margarina, liberou outras coisas que eu não comeria. E ele, então, ele seguiu a risca. Hoje ele não pode comer nada, né? Tem vontade, mas não pode comer, está internado nesse momento, inclusive, sem poder comer nada, né? Então, a vida é muito frágil. Aproveite a vida como que você tiver vontade de comer, sabe? Hoje, nós que estamos nessa idade, nós já cuidamos de filhos, nós trabalhamos, já cuidamos de filho, já estamos aqui, nós temos muito mais passado do que futuro. Então, vamos fazer as coisas. Hoje, sabe, eu sinto o Dia das Mães. Pô, eu não como feijoada no dia a dia, não. Uma vez por ano, eu como a feijoada. Uma vez por ano, né? A feijoada, para mim, ela é um pouquinho tóxica. Mas, assim, o que eu vou comer? Eu vou comer um pouquinho daquilo, um pouquinho do caldinho, bastante couve, né? Então, eu me dou ao luxo de comer um pouquinho dessas coisas. Não precisamos exagerar,
né? Então, olha, enquanto tiver esta vida, viva intensamente. Mãe, não importe se seu filho vem te visitar, se sua filha vem te visitar, não, importa você. Cuida de você, faça aquilo que você acha que deve fazer, não o que os outros que acham que você deve fazer. Então, siga seu coração, né? Porque hoje é o seu dia especial, amanhã, aliás, eu digo hoje que eu vou comemorar hoje, mas é um dia especial, um grande abraço para vocês. Pois é, então agora nós temos aí o Fábio, né, o Fábio Torres, que ele vai falar um pouquinho sobre doenças imunes também, né, vai falar um pouquinho sobre tudo, na verdade ele faz um mix, a gente começa uma coisa e termina com outra, mas está aí o Fábio Torres para falar com vocês. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio, tudo bem com você? Bom dia, Eda, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha, eu tenho que agradecer muito a você, porque muitas mães, inclusive as mães que nos ouvem também, estão se mexendo. Aí eu assim, não, eu tenho que tratar da minha saúde, eu tenho que, sabe, é um despertar para nós também, né? Então eu quero agradecer muito a você e eu gostaria de fazer certas perguntas que até os nossos ouvintes perguntaram, né? E muitas ligações, assim, são muitas, tá? Eu até aproveito esse momento para as pessoas que querem saber de outros assuntos, para mandarem e-mail para nós, ou ligarem para nós, ou mandarem no WhatsApp também, que acho que é interessante. Agora, muitos me falaram sobre a diabetes. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Claro, Eda. Realmente, diabetes é uma coisa que tá pegando muita gente, né? As pessoas se preocupam muito e não é de hoje, no caso da diabetes, né? A diabetes, geralmente, ela ocorre por um problema de absorção e a produção, no caso da insulina, né? Sim. No caso do seu pâncreas. E isso pode estar muito relacionado também ao que nós chamamos, dentro do nosso pâncreas, onde ele é produzido, pode ser uma deficiência genética. Sim. Na maioria dos casos, o que eu mais reparo são pessoas que têm problemas relacionados a problemas do sistema imunológico. Sim. Por incrível que pareça. Nossa. Porque aí você, mas Fábio, que o sistema imunológico? Sim, a imunidade da pessoa não está como deveria estar, e daí a pessoa começa a apresentar uma deficiência, uma degradação do pâncreas, e com isso produz uma menor quantidade de insulina. Para você ter uma ideia, Eda, muitas doenças, por exemplo, enquanto o pâncreas está fazendo ali a parte da insulina, sim, o fígado está fazendo vários processos químicos também. Sim. E eles trabalham muito juntos. Sim. O que eu encontro de pessoas com problemas hepáticos e ao mesmo tempo tem problemas de fígado, problemas pancreáticos e tem problemas hepáticos, é muito comum, Eda, muito comum. Tá. Então, e tudo trabalha no sistema imunológico muitas vezes. Sim. Sabe? O pâncreas, ele nos defende de muitas toxinas. E sim, até o pâncreas, o fígado, ele defende muita toxina. E às vezes, quando ele não consegue defender, essas toxinas vão para o pâncreas. Vou dar um exemplo da interligação tão grande com eles, sim, que é quando você tem pedra na vesícula, sim, né, na vesícula, sim, biliar. Sim. Você tem aquelas litias e aquelas pedras, e a pessoa começa, se uma pedra daquela se desloca e vai para o pâncreas, a pessoa pode ter uma pancreatite. Então, isso é impressionante como eles, sim, trabalham juntos, unidos ali os dois, sabe? Então, o tratamento do pâncreas, ele tem que ser sempre condicionado a uma questão imunológica, entra uma questão sanguínea, e muitas vezes a intoxicação do organismo e do fígado afeta o pâncreas. É impressionante assim, sabe? As pessoas, elas começam tomando insulina, aumentando os níveis de insulina, às vezes nas alturas, e muitas vezes... vou dar um exemplo, você, assim, bem prático, né? Sim. A pessoa tem lá um problema com emocional, tem um baita de um problema, aconteceu, sim, um problema na família, aconteceu um problema, sim, na vida dela. Sim. E isso afeta muitas vezes o nível de glicemia. Por quê? Porque, sim, o pâncreas, ele sofre com isso também. É impressionante. Por isso que se diz, né, a diabetes que ela adquiriu quando ficou muito nervosa, né?
Foi tipo um choque emocional. Isso mesmo, ela já ficou muito nervosa, adquiriu a diabetes. Sim. E o que aconteceu? Muitas vezes, o que acontece quando nós ficamos nervosos? O nosso sistema imunológico, ele baixa também. E esses dois trabalham muito juntos. Ah, sim. Então, quer dizer que o sistema imunológico lá embaixo, aliás, qualquer doença pode nos pegar na curva, né? Quando estamos aí com o sistema imunológico muito baixo. Claro. Pode, por exemplo, Eda, bem claro disso, quando você fala de sistema imunológico, pâncreas, pancreatite, problemas relativos à produção da insulina, você já entra também nas doenças autoimunes, conhecidas hoje em dia, né? Sim. Finalmente as pessoas estão falando sobre isso. E as doenças autoimunes, elas também trabalham na mesma linha, Eda. Sim. Tudo na mesma linha, emocional, a parte emocional, a parte imunológico, a demência também entra isso, o Alzheimer, o Parkinson, doenças articulares, fibromialgia, tudo entra. Olha, por incrível que pareça, nosso corpo, ele é realmente composto, ele é um planeta inteiro de informações, e tudo isso trabalha na mesma linha. Olha só, pensando bem, quando, assim, trocando em miúdos, quer dizer que quando o nosso sistema imunológico estiver lá embaixo, significa estamos com a guarda baixa, né? Ou estamos com o nosso exército está de greve, no caso, né? O exército dos nossos soldados estão aí em greve, e é claro que os inimigos podem nos atacar. É muito fácil, né, chegar assim a esta conclusão, o porquê que nós adquirimos essas doenças, né? Sim, e uma coisa que você falou agora, Eda, que é importantíssima, essa é a questão mesmo. Quando o nosso sistema imunológico, nossos soldados estão fracos, as bactérias atacam o nosso corpo, os vírus e etc. Eles se sobressaem. Aí a pessoa tem uma H. pylori, por exemplo, e daí ela sobressai, porque a gente vive em comum com ela. Sim. Só que quando o sistema imunológico baixa a sua defesa, nós temos esse problema. E tem outro problema. E quando o nosso sistema imunológico está muito poderoso, entre aspas, desequilibrado, em alta, ele ataca o nosso corpo, gerando a autoimune. Então, por isso que o equilíbrio dele tem que ser, não posso ter soldados, vamos dizer assim, sem juízo, e eu não posso ter soldados fracos demais. Com certeza. É isso aí. Agora, Fábio, então nós sabemos de tudo isso, nós devemos estar aí com o nosso sistema imunológico assim sempre em alta vibração, aliás, tudo é vibração, né, vamos dizer assim. E agora, para você manter tudo isso, né, eu vou falar, emocionalmente nós mantemos a nossa vibração alta, que já é muito importante para evitar certas doenças também. Mas o sistema imunológico do nosso corpo, não adianta estar em alto astral e estar lá, vamos dizer, estragado por dentro, né? Então, como fazer para manter tudo isso? Olha, o que nós temos principalmente para esse tipo de solução, geralmente vai ser produtos à base de glucana. Glucana, ele é um açúcar de ligação beta, que ele é uma fibra. E essa fibra, ela ajuda, por exemplo, a diminuir a glicemia, que é uma fibra, né? E ele vem geralmente da fermentação de um cogumelo, que é do Saccharomyces cerevisiae. E esse cogumelo, essa substância isolada, tem a capacidade de botar o nosso sistema imunológico em ordem. E com isso junto, tem vitamina D, que ajuda, a vitamina Q10, que é excelente para aumentar a energia, a lisina, e com isso tudo está dentro de um produto chamado líquido de glucana. Essas matérias-primas você pode encontrar num produto chamado líquido de glucana, que tem a capacidade de ter esses nutrientes, conforme conhecido, que tem a capacidade de melhorar o seu organismo. Tá, então quer dizer que a glucana são aqueles nossos guardinhas que nós precisamos dentro do nosso corpo para nos defender, e aliás, para melhorar, inclusive, o funcionamento, né? Sim, a glucana, vamos dizer, como a gente estava falando de soldados fortes e fracos, a glucana é um general que vai organizar a tropa. Ah, tá, então é o general. Tá aí, então, quem já veio na palestra, né? Eu convido a vocês todos para vir na nossa palestra, que será no dia
4 de junho, portanto, um domingo agora, tá? Domingo, 4 de junho, você vai falar sobre o que nessa palestra? Acho que continuando a nossa conversa, né, Fábio? Exatamente. Não, eu vou falar sobre o sistema imunológico, problemas do sistema autoimune, que é no nosso corpo, doenças autoimunes, né, que são Alzheimer, Parkinson, esclerose, artrite reumatoide, e por aí vai. Nós vamos falar sobre várias doenças desse nível, várias formas de como o organismo trata isso tudo, como a gente pode melhorar e ter uma vida melhor sem intoxicar o nosso corpo, essas toxinas que prejudicam o nosso organismo. Então nós vamos trabalhar dentro do sistema imunológico, como ter uma vida saudável e soldados organizados, praticamente. Seria basicamente isso. Sim. Agora, olha, ontem, por exemplo, veio uma pessoa aqui no espaço, falando que ela estava no início de artrose, que estava os nozinhos dos dedos, principalmente indicador, e aqui o dedo médio, estão com as juntas grossas, que seria desde a coisa que enrolar um monte de linha, né, aqui nas juntas. Então, nesse caso, eu pergunto a você, as pessoas que já adquiriram uma artrose, ou que estão na idade também já avançada, para não adquirir essa artrose, o que ela deve fazer? A artrose é um problema de crescimento de fibra naquela região, e ela começa a tornar rígido aquele local e começa a fazer deformações. Então a melhor forma de você tratar a artrose, primeiramente, é fazendo uma desintoxicação do seu organismo geral. Mas fazer uma desintoxicação não é com suco verde, não. É com uma suplementação adequada e equilibrada, fazendo com que o corpo comece a desintoxicar. Ele desintoxicando, ele vai mandar uma informação para o corpo dizendo: não precisa fazer fibra nessa região, não precisa fazer isso. E daí o corpo começa a retirar essa fibra, reabsorver essa fibra e tornar ela disponível para o organismo ou eliminar. Então, o que nós precisamos fazer sempre é uma desintoxicação de todo o organismo, para que o nosso sangue esteja limpo e comece a fazer a limpeza da forma correta e reorganizar as funções. Basicamente isso. Tá? É só limpeza. Ali, fez a limpeza, vai funcionar. Fábio, mas eu como direitinho, eu faço tudo certo. Sim, mas a gente faz tudo certo todo dia em casa, e mesmo assim tem que passar uma vassoura que sempre tem pó. Então isso é muito comum. É normal, sabe, Eda? A sujeira, ela é normal. O que não é normal, a gente não limpar a sujeira. E com o que nós podemos limpar isso? Eu entraria, olha, se for para suplementação, eu entraria com o ácido hialurônico, para o peso molecular, no caso, para reorganizar a questão das articulações, e entraria diretamente com glucana para ajudar o sistema imunológico a fazer a limpeza. Com esses dois produtos, eu já consigo fazer a limpeza do organismo. Lembrando sempre que a pessoa tem que ter um bom sono, tá, Eda? Então, se ela não dormiu bem, ela tem que começar a ter um sono adequado e reparador. Usar uma melatonina, né, para poder dormir melhor, e usar alguma coisa para diminuir a ansiedade dela. Sim. Agora, me fala um pouquinho sobre o que nós estamos indicando muito o líquido Woman, o líquido para a mulher, né? Vamos dizer assim? Sim. Então, quando você indicaria esse produto? O Uma, ele é indicado para qualquer pessoa que já passe aí dos seus 35, 40 anos, tá? Porque ele vai fazer o quê? Os isômeros são substâncias que são parecidas com o nosso hormônio do corpo. E é o caso desse produto. Ele possui substâncias parecidas. Então, o nosso corpo tem a capacidade de pegar e preencher as lacunas, os buracos, aonde está faltando o hormônio. Então, ele vai produzir e vai suprir a necessidade automaticamente. Com isso, você tem a vantagem. Quais são as vantagens desse produto? Você reduzir problema de osteoporose, osteopenia, problemas de memória, humor, questões hormonais, menstruação, calorão para quem entrou na menopausa e assim por diante. Ele é um produto que ele trabalha diretamente fornecendo para a mulher essa substância que vai equilibrar o organismo dela na questão hormonal.
Agora, você falou assim, que nós temos a teanine, né, para tirar, para nós dominarmos não, para nós eliminarmos essa ansiedade. Eliminar não elimina, mas acho que ajuda bastante nesse processo de ansiedade, né? Sim, é porque a ansiedade, muitas vezes, ela é causada por uma coisa chamada cortisol. Sim. A cortisol é produzida na nossa suprarrenal. Então, esse excesso de cortisol, o nosso corpo fica viciado. E o cortisol, ele deixa a gente muito nervoso. Sim. Então, um aminoácido muito conhecido para baixar esse cortisol é o L-teanine. Sim, o teanine, ele tem a L-teanina, né? Ele tem a capacidade de diminuir o cortisol e fazer com que você fique mais relaxado. Diminuindo o cortisol, diminui a ansiedade, diminui depressão, diminui pânico, diminui tudo, porque a gente diminui o estresse, né? Fábio, nossa, eu não pararia de conversar com você nunca. Mas só que infelizmente nós chegamos aqui no finalzinho do nosso tempo, tá? Eu agradeço muito a sua participação e estamos aqui sempre com você e sempre você tirando as dúvidas nossas. Então, muito obrigada, viu? Até prazer, Eda. Muito obrigado e um feliz Dia das Mães a todas as mães aí no próximo domingo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Pois é, pessoal, você tem alguma dúvida, pode ligar para nós no 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628, 11 98 605 4628. Nós estamos assim à disposição para orientar você em qualquer produto, em qualquer coisa que você precise saber. Tá? É claro que eu não vou responder como o Fábio está respondendo, mas está todos os produtos do nosso alcance e da forma que nós entendemos, sim? E outra coisa, vocês podem morar em qualquer lugar do nosso Brasil, nós enviaremos para todo o Brasil qualquer tipo de tratamento. Nós estaremos aqui à disposição. O nosso endereço fica na Avenida Fagundes Filho, 1037. Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. Lembra-se, ele falou hoje sobre glucana, mas a glucana também, você que tem filho, você que está nos ouvindo, aumenta a sua imunidade, gente, é um negócio fantástico. A gripe não chega até nós, porque nós temos esse produto em mão, então nós tomamos. Esse produto é incrível até para criança, viu? Até para criança que são tão frágeis, que vão na escola e tudo mais, tá? Então vocês podem ligar para nós no 5589-5375 ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628. Bem, o Nakamura, né, nós temos aí a clínica com o Nakamura, que é acupunturista, ele faz o tratamento físico, né? Então ele vai tratar os meridianos com aquele tratamento yin e yang, que é as duas, que é o frio e o calor. Agora é época de frio, por exemplo, nós precisamos muito de calor. Então a gripe, por exemplo, ela é provocada pelo frio, né? Então ela entra pelos poros e então ela provoca essa gripe. Para tratamento de gripe, nós temos então que tratar com o calor, porque é o fogo que vai dominar o frio. Então é desta forma, então Yang com Yin. O Yin é o frio e o Yang é o calor. Então é desta forma que o Nakamura usa as duas técnicas para fazer a acupuntura e mochoterapia, né? Então, para vocês marcarem a consulta, nosso trabalho é de segunda a sábado e vocês podem ligar nos telefones 5589-5375, 5589-5375 ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628, 11 98 605 4628. Lembrando, mais uma vez, mãe, faz aquilo que te dá na telha. Vai viajar enquanto tiver vida, vai passear enquanto tiver vida. Não fique, aproveita a vida até o final. E você passar para melhor e dizer assim: aproveitei a minha vida. Grande abraço a todos, tenham um grande dia e até qualquer hora.